2016. Com ampla repercussão, a Universidade Federal da Paraíba inaugura o Memorial Agassiz Almeida. Sob o descortinar das luzes da Praça dos Três Poderes em João Pessoa, na tarde e noite do dia 29 de novembro de 2016, estamos a olhar o prédio da antiga Faculdade de Direito da Paraíba, no qual a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, sob a direção da reitora Margarete Diniz, instalou o Memorial Agassiz Almeida. E com esta iniciativa, a tradicional e respeitável instituição de ensino superior marca uma página de alta relevância na vida cultural da Paraíba. Templo que antes abrigava os estudiosos do direito, hoje é o centro cultural de várias atividades. A história deste secular patrimônio educacional, que ora adentramos por suas arcadas e colunas, retrata a própria vida cultural da Paraíba. Aqui, por estes corredores e salas, fala bem alto um sentimento que vem de bem longe de admiração pelos jesuítas que no final do século XVI deixaram na construção dessa obra as pegadas pelos séculos, com a sua dedicação à educação, personificados no padre jesuíta Gabriel Malagrida, morto nas fogueiras da Inquisição no final do século XVIII pela tirania do Marquês de Pombal. Salta-nos à vista o busto do presidente Epitácio Pessoa, assento no pedestal, cuja vida de coragem e de desafios deixou-nos um grande legado. Por entre estas arcadas e colunas, gerações e gerações passaram por elas, carregando sonhos e utopias. Nesse instante, os convidados começam a chegar e a se dirigirem ao auditório, salão no qual se realizou o evento da inauguração. Neste momento, vemos a chegada do homenageado Agassiz Almeida, que efusivamente é recebido entre os cumprimentos e abraços. Nesta ocasião, passamos a palavra para o cerimonial da Universidade Federal da Paraíba, que organizou a formação da mesa e o anúncio dos oradores. E para compor e presidir a mesa de honra, convidamos o representante da magnífica reitora da Universidade Federal da Paraíba, professora doutora Margarete de Fátima Formiga Melo Diniz, o pró-reitor de pesquisa, professor doutor Isaac Almeida de Medeiros. Convidamos a diretora do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, a professora doutora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa. Representando o governo do Estado da Paraíba, o presidente da Fundação Casa de José Américo, o professor Damião Ramos. Convidamos o homenageado da noite, o diretor Agassiz de Almeida. Representando o Comitê Verdade e Justiça do Estado de Pernambuco, convidamos o presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, o senhor Edival Nunes Cajá. Convidamos a professora da Universidade Estadual da Paraíba e arquivista do Instituto Federal da Paraíba e responsável pela organização do acervo, Ana Carla. Boa noite a todos os presentes. Apenas para declarar aberto a solenidade de entrega do Memorial Agassiz Almeida. Vamos ouvir, então, a professora responsável pela organização do acervo, Ana Carla.
Boa noite a todos, senhoras e senhores, demais autoridades presentes. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos nessa cerimônia, agradecimentos estendidos ao cerimonial da UFPB pela condução dos trabalhos, ao Dr. Agassiz Almeida por nos escolher para a realização desse trabalho e por nos permitir que estejamos aqui nesta noite. É com muita satisfação que me encontro para proceder à entrega do relatório final da organização do acervo pessoal, documental, biblioteconômico e museológico do Dr. Agassiz Almeida, doravante denominado Memorial Agassiz Almeida, que está sendo doado à Universidade Federal da Paraíba. Mais do que uma mera transferência de custódia de um acervo particular, o gesto nobre de Dr. Agassiz representa a concretização do acesso à informação num locus de memória plural, pois este acervo, que ora se apresenta aos senhores e senhoras, nos possibilitará condições necessárias para que os pesquisadores paraibanos, bem como a sociedade em geral, possa se debruçar e vivenciar de forma eficaz uma pesquisa em tão rico acervo. Para isso, tivemos a contribuição substancial das arquivistas Sildete e Elaine, da bibliotecária Simone, e não poderíamos deixar de citar também a hospitalidade, a generosidade da senhora Giseuda Almeida e da nossa querida assessora Célia, sempre muito disponíveis em nos receber com carinho, atenção, sobretudo dirimindo todas as nossas dúvidas. Aproveito ainda para agradecer especialmente ao Dr. Agassiz Almeida os ótimos diálogos, confiança e colaboração, seja evidenciando nossas dúvidas ou propondo soluções para o acervo. Sobre este trabalho, podemos afirmar que nos enriqueceu profissionalmente, no que diz respeito ao desafio proposto, pois o tempo não foi nosso aliado. Mas, por outro lado, podemos afirmar que, ao nos debruçarmos sobre a vida e obra de Agassiz Almeida, aprendemos muito sobre política, cultura, literatura, ciências jurídicas, dentre outros. Portanto, estamos muito felizes por termos contribuído na organização desse novo espaço de memória em nossa cidade, tão carente de lugares similares. Ter concluído esse trabalho foi uma honra muito grande. Senhoras e senhores, neste momento estamos fazendo história. Ato que precisa ser lembrado e reproduzido pelos demais intelectuais desse Estado. Por fim, gostaria de parabenizar a Universidade Federal da Paraíba, na pessoa da magnífica reitora, representada pelo pró-reitor, por ter aceitado custodiar tão valoroso acervo. Agradeço a atenção de todos, boa noite e sejam bem-vindos ao Memorial Agassiz Almeida. Vamos ouvir o representante do Comitê Verdade e Justiça do Estado de Pernambuco, o senhor Edival Nunes Cajá. Boa noite, companheiro Agassiz Almeida, na pessoa de quem quero saudar toda a mesa, aqui muito ilustre, representativa da intelectualidade paraibana, meus companheiros e minhas companheiras, meus conterrâneos. Eu sei que todos aqui queremos ouvir o nosso Agassiz de Almeida, mas eu não poderia deixar de dar uma palavra, uma vez convidado por ele, porque é como que uma convocação, é uma retribuição, porque o nosso Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, um dos primeiros a se instalar no nosso país e a fomentar e realizar o seu terceiro encontro Norte e Nordeste aqui em João Pessoa, o ano passado, em todas as nossas assembleias, solenidades, ele sempre esteve presente. Inclusive na nossa primeira jornada pelo direito à memória, à verdade e à justiça no campo, realizado lá onde nasceu as Ligas Camponesas, no Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão. Lá estava o companheiro Agassiz Almeida, junto com Anacleto Julião, que lhe mandou um abraço, que não pôde aqui estar por motivo de saúde. E aproveito para trazer também o abraço do promotor de Justiça e Cidadania de Recife, o West Condem, também integrante do nosso comitê e amigo do companheiro Agassiz, e falar da preocupação que nós vivemos nos dias de hoje. O nosso último encontro, lá em Pernambuco, ocorreu exatamente no auditório Procurador Rossini, e lá esteve o companheiro Agassiz
nos alertando das principais gravidades da conjuntura política atual. E nós, agora, recentemente, fizemos uma larga viagem ao Velho Mundo, com base nessa temática, memória, verdade e justiça. Estivemos em Lisboa, em Madrid, em Viena, em Copenhague, especialmente para conhecer, porque no dia 29 que passou, se completaram 80 anos das brigadas internacionalistas que saíram desse continente e de várias partes do mundo para lutar na Espanha contra o fascismo, para defender a República Espanhola e combater o fascismo. E essa pesquisa que lá nós fizemos, esses encontros, tem um link aqui com o Brasil. Aqui também tem uma boa, excelente trabalho de memória, verdade, realizado pela Universidade da Paraíba e pela Comissão da Verdade Estadual e Municipal. E lá, companheiro Agassiz, nós sentimos uma preocupação de todos os que estavam presentes a avaliar a conjuntura mundial, de que nós vivemos tempos parecidos com aquele das vésperas da Segunda Guerra Mundial. Provocações, democracias violadas, e nós vivemos uma situação em que se instala por vários pontos do mundo, pontos que procuram repelir a democracia e estimular o fascismo. Então, esse gesto do companheiro Agassiz Almeida de coletivizar o seu patrimônio, a sua coletânea de material, de livros escritos, famosos pelo mundo, sim, porque pelo exílio as suas obras se espalhou. Muitos comentaram por nossos encontros sobre a ditadura dos generais. Várias denúncias gravíssimas que se passaram durante os 21 anos de ditadura estão registradas na literatura e na sua pele, porque resistiu. Não foi um omisso. Seja aqui, seja em Fernando de Noronha, seja na 2ª Companhia de Guarda em Recife, ao lado de Julião, de Paulo Freire e de Miguel Arraes. Então, nessa hora, nesse instante, nós não estamos homenageando um compatriota qualquer. Nós estamos homenageando um gigante do pensamento democrático. E esse gesto de socializar a sua obra é um gesto de coerência. É um gesto de devolver ao povo, que foi quem financiou a sua formatura, um homem que sempre foi aluno do ensino público, professor das universidades públicas, e nada mais justo do que esse patrimônio adquirido seja devolvido para que todos tenham acesso a esse saber, a essa literatura tão bem elaborada pela sua pena. Então, para concluir, senti, companheiro Agassiz, vi particularmente em Madrid, mas também em Lisboa, em comitês que se espalhavam pela Europa, comitês contra o golpe no Brasil, a falar que no Brasil se instalava uma ditadura dos banqueiros, uma república dos banqueiros. E isso é preocupante. Nós vemos na América Latina, não apenas no Brasil, sinais de preocupação. Nós vivemos na pele, eu sou um dos sobreviventes dos casos da ditadura, das torturas. E me orgulho de não ter dado uma só informação, mesmo durante um ano de prisão e tortura. Me orgulho muito, companheiro Agassiz. E novamente, essas mesmas ameaças pairem sobre nós, na América Latina e nosso país, seguiremos todo o mesmo exemplo. Agassiz não é daqueles que fogem, porque fomos testados, fomos provados. Provas difíceis, porque resistir na mesa do bar, falar de socialismo nas universidades é muito fácil. Mas manter essa coerência nos cárceres, diante dos inquisidores do fascismo,
É aí que se provam os homens. E Agassiz nunca foi um colaboracionista, apesar do cerco terrível da repressão sobre ele. Então, nós não estamos, portanto, homenageando uma pessoa, nós estamos homenageando um monumento à democracia e à luta pela liberdade e contra o fascismo. Muito obrigado. Vamos ouvir o representante do governo do Estado da Paraíba, o professor Damião Ramos. Cumprimento a mesa no nome do querido amigo, o professor Isaac Almeida de Medeiros, pró-reitor de pós-graduação da UFPB, aqui representando essa instituição e sua reitora. Também gostaria de ter a liberdade de cumprimentar meus confrades da APL que aqui estão presentes. Evaldo Gonçalves, Abelardo Jurema Filho, Zé Otávio de Arruda Melo e o acadêmico Flávio Sátero. De modo especial, também o querido governador que fez uma página linda na história da educação do Estado, Wilson Braga. E meu querido amigo Agassiz. Parece até não ser verdade. Também gostaria de cumprimentar o professor João Gomes da Costa, foi também meu professor e que me trouxe para João Pessoa quando era padre em Itabaiana. Pai do procurador da República, que também ele está sentado ao seu lado. Eu conheci Agassiz nas feiras de Itabaiana. E, a partir de então, mesmo adolescente, comecei a admirar na sua pessoa as suas ideias, as suas palavras e a sua dedicação de vida, que não era a favor de si mesmo, mas a favor do coletivo. Os homens de coragem são justamente aqueles que se dedicam não a si, mas aos outros. Não estava ele ali, no palanque, falando em nome ou para as pessoas de posse daquela terra, mas os feirantes, aqueles vestidos de matulão, de caque, que tiravam o chapéu para ouvir a palavra de Agassiz. Ali ele cumpria aquilo que o filósofo Hegel diz: a história é comandada por um grande espírito, que o diga o historiador José Otávio de Arruda Melo. E parte desse espírito está na alma de cada um de nós, de forma inseparável, de forma indiscutível. Não importa se o desempenho desse espírito é de pouco ou de grande tamanho. A de Agassiz é de grande tamanho. De grande tamanho porque, repito, a grandeza do homem não está em cuidar de si, mas se dedicar aos outros. Cada mais se dedique, mais é maior na admiração daqueles que reconhecem que só no altruísmo, naquilo em que tem emblematicamente como evolução do futuro, que é o bem-estar coletivo, tem justamente significado e função. Vocês sabem, e João Gomes da Costa pode dizer, que a igreja, ela coloca os santos, não são para fazer milagres, os santos seriam exemplos de vida cristã.
A sociedade civil tem os seus heróis, tem os seus mártires, e tem seus cidadãos protótipos justamente para serem imitados. Esse exemplo de vida que nós admiramos em Agassiz é justamente um exemplo daquilo que tem de positivo e deve ser admirado. E a admiração só está naquilo que ele construiu para os outros. O filósofo e grande literata Alceu Amoroso Lima, ele diz que a felicidade do homem está justamente em Agassiz, em olhar para trás e ver o que construiu para os outros. E no momento que você olha para trás, nada construiu nesse sentido, encontra-se um vazio egoístico que traz justamente a infelicidade. É essa a alegria de um caminho bem percorrido. Aqui, como a segunda palavra, eu gostaria de dizer da importância da memória. Importante é a vida, mas de que vale a vida se a gente não tem memória? Imagine se cada um de nós aqui presente tivesse no momento agora somente por experiência um hiato de perda de memória e não conhecêssemos ninguém que está aqui dentro, nem que estamos fazendo aqui. Eu sei muito bem como achei doído ao visitar uma tia. O sobrinho disse: não adianta ir, que ela não sabe quem é você. Por que isso? Por causa da memória. Além de ter essa memória que é realmente importante em cada um de nós, mais importante é a memória coletiva. E é por isso que existe não somente o tempo para situá-las, mas, sobretudo, o espaço. Nesse instante estava ali, e muitos de vocês, como foi o caso do desembargador, estava dizendo que este local foi lugar de grandes momentos, mas era preciso que existisse o espaço. Abro parênteses para dizer quanto deve de apoio àqueles que defendem a memória do patrimônio histórico, porque é nesse espaço que a gente concretiza e realiza a memória da nossa história. E é por causa dessa memória que hoje estamos todos aqui. Nós estamos aqui para fazer um memorial para Agassiz de Almeida. Esse memorial que existe não somente agora para ele, mas também para pessoas ilustres da nossa terra, e que pode existir para cada um de nós a partir do momento que nos tornamos ilustres, dentro dessa perspectiva de ser uma pessoa dedicada para o outro. Meus parabéns a essa iniciativa do memorial. Meus parabéns, e parabéns, sobretudo, a Agassiz de Almeida, pela vida que ele teve. Não importa os defeitos, mas tudo é perdoado por aqueles momentos que você se dedicou ao homem do campo. E isso pode ser registrado dentro desse memorial que haveremos de visitar dentro de poucos minutos. As coisas andam de tal maneira e de uma forma tão pessimista que às vezes se vislumbra a ideia de que para encontrar um homem de bem, um cidadão exemplar, é preciso que a gente busque entre os mortos. Não, a gente encontra também ainda, e muitos, dentre aqueles que estão em vida. E é por isso que, encontrado Agassiz em sua plena vida, ainda com muita longevidade, nós dedicamos a ele esse memorial. Em nome de Sua Excelência, o governador Ricardo, do governo do Estado, meus parabéns a Agassiz. E todos vocês que vieram aqui felicitá-lo por esse grande evento. Obrigado.
Ouviremos agora a diretora do Centro de Ciências Jurídicas, professora doutora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa. Muito obrigada, saúdo, cumprimento a todos e a todas as pessoas que se encontram aqui esta noite. Sejam muito bem-vindos, todos e todas, em nome da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Ciências Jurídicas e aqui da faculdade, da querida, antiga, vetusta, respeitada Faculdade de Direito. Nós recebemos esta cerimônia hoje à noite, que representa a constituição, a formalização da doação do Memorial Agassiz Almeida à Universidade Federal da Paraíba, em especial ao Centro de Ciências Jurídicas. Saúdo a mesa nas pessoas da estrela da noite, doutor Agassiz Almeida, e do professor Isaac Medeiros, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal da Paraíba. Saúdo a todas as autoridades políticas, sociais, judiciais aqui presentes. Quero destacar a importância para a UFPB deste memorial, dizer que conheci um pouco mais de perto, eu já conhecia a história do Dr. Agassiz Almeida, mas passei a conhecer a figura do Dr. Agassiz Almeida depois que ele procurou o professor Eduardo Rabenrost, que foi diretor desta casa e, à época, estava assumindo a vice-reitoria da Universidade Federal da Paraíba, e propôs a doação do seu acervo bibliográfico e documental à Faculdade de Direito, à Universidade Federal da Paraíba. Passei a apreciar o sujeito simples, idealista e, ao mesmo tempo, muito obstinado, que é o doutor Agassiz Almeida. Eu acho que, por este ato, como já foi declarado aqui antes de mim, o doutor Agassiz publiciza, socializa e devolve para a Universidade Federal da Paraíba o mesmo bem que ele recebeu desta universidade, que foi o conhecimento, a memória, o senso crítico. É isso que nós estamos recebendo. Nós não estamos recebendo apenas um acervo estático, uma biblioteca estática. Nós temos a confiança, e já discutimos isso com o doutor Agassiz Almeida, que nós aqui iremos criar um centro de pesquisa, né, com estudos interdisciplinares, para que a gente possa trabalhar no sentido de manter vivo o propósito da recuperação, da memória, da verdade e da justiça no Estado da Paraíba. Eu não vou falar muito do Dr. Agassiz, mas queria só lembrar o seguinte: no final da década de 50, o Dr. Agassiz tomou parte da fundação das Ligas Camponesas, ao lado de figuras como Gregório Bezerra, Francisco Julião e João Pedro Teixeira. Em 64, o Dr. Agassiz foi cassado do seu mandato de deputado, do cargo de promotor de justiça e do cargo de professor desta instituição, da Universidade Federal da Paraíba. O doutor Agassiz, depois que conseguiu a recuperação dos seus direitos políticos, o doutor Agassiz foi deputado constituinte, é um dos responsáveis pela escrita da nossa Carta Cidadã, e é sempre um escritor, um ensaísta, o político, o professor universitário, o promotor de justiça, o ativista de direitos humanos, o resistente das lutas camponesas, das lutas pela resistência, contra as forças latifundiárias do Estado, contra o militarismo, o fascismo, né, latino-americanos. Então, é uma voz de resistência. Receber o Memorial Agassiz Almeida é receber a memória das Ligas Camponesas, é receber esta casa, aprimorar o seu perfil de luta de direitos humanos. Então, muito nos honra ter sido procurados, neste momento em que as pessoas querem se apropriar do público, ele está devolvendo ao público o que é privado. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Então, muita honra que nós recebemos e agradecemos a criação deste memorial aqui na Faculdade de Direito, na Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigada. Vamos ouvir o homenageado Agassiz de Almeida.
Excelentíssimo professor Isaac de Medeiros, representante da reitora Margarete Diniz, minha querida colega Maria Luísa, coordenadora do CCJ, acadêmico e representante do governador Ricardo Coutinho, professor Damião Cavalcante. Meu querido companheiro Edval Cajá, que traz consigo cicatrizes e carrapicho. Autoridades aqui presentes, judiciais, legislativas, meus senhores e minhas senhoras, há um instante que nos salta a gratidão. Queria deixar, antes que as palavras cheguem a mim, os agradecimentos. Aqueles que construíram durante meses e meses esse memorial, passo a passo, revolvendo documentos e livros de 50, 60 até 80 anos passados, nos arquivos da universidade, nos arquivos da 7ª Região Militar em Recife, a quem eu devo agradecimento aos arquivistas Santana Leonardo. Os agradecimentos também ao professor Luiz Gonzaga, que trouxe para esse acervo, como nós fundamos a Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande, o esforço, o trabalho, a resistência. Também agradecer a um companheiro meu de Brasília, Assis Guimarães, que foi no Supremo, na Câmara dos Deputados, revolver documentos antigos de um habeas corpus que eu tinha interpretado em 1968, para me defender contra uma denúncia de mais de 200 anos de prisão, expedido por um juiz da 7ª Auditoria Militar. Agradeço aqueles que trabalharam comigo, a Célia, a essa coordenadora, professora Ana de Queiroz, a Cidete, Raif, um diagramador, criador de ideias, Alain Motoyeski, e o meu motorista e assessor, Neto. Esses agradecimentos nascem de um sentimento de quanto é trabalho de poeira, de anos e anos, aliás, de meses e meses. Que palavra eu direi? Damião Cavalcante, nessa hora. Gratidão à Universidade Federal da Paraíba. Esta instituição é uma das mais conceituadas do Brasil. E uma das mais bem conceituadas da América Latina no campo da biotecnologia. Agradeço à Universidade Federal por ter aberto os espaços para eu trazer a história de uma geração. Esse memorial é mais do que uma individualidade que fala. Foi uma geração que ali passou, sofreu, sonhou, lutou e deixou ruído na sua luta e no seu trabalho, nos seus sonhos. Agradeço também, quase metaforicamente, aos meus companheiros mudos que ali estão, no silêncio. Aos meus companheiros mudos, que muitas vezes caminharam comigo décadas e décadas. Alguns deles vêm comigo desde a adolescência, com uma coleção brasiliana com 300 livros,
e outros que eu tinha por eles tanto carinho. É a hora da separação. Minha colega Maria Luísa. É a hora da saudade. Eles vão partir para servir a outras gerações, a outros pensadores. Nós já cumprimos nosso dever político, literário. Tantas horas, tantos instantes, tantas interrogações nós fazemos nessas contradições da vida humana. Eu, muitas vezes, me perguntava, em noites tempestuosas da vida, buscava neles, naqueles companheiros mudos, as grandes interrogações. Uma delas, muitas vezes, na madrugada, eu ouvia. Parecia estar ouvindo o Castro Alves declamando no Teatro Santa Isabel, Recife, em defesa dos escravos, dos condenados da vida. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Há 2000 anos te mandei meu grito. Essa voz me chegou até mim. Parece que era um chamamento para lutar pelos camponeses do Nordeste brasileiro. Ouvi também palavras lá longe, lá do Atacama, do Chile, de Pablo Neruda. Povos, ó povos, opressores, rebentais os grilhões dos teus opressores. Ouvi muito deles, de Bocajá, e aprendi esse caminhar da vida. Paremos um pouco. Me perdoai, porque estou emocionalmente tocado desse sentimento. Que eu falo um pouco de mim, já que falei mais dos meus companheiros mudos que ali estão. Cheguei nessa universidade, minha colega Maria Luísa, há mais de meio século. Atravessei os umbrais desse tempo que os jesuítas construíram. Há mais de meio século, com os meus 18 anos. A juventude, uma juventude que se interrogava. A incerteza, a busca de um caminho. Nos meus 18 anos eu me perguntava quando é que chegava Evaldo Gonçalves, meu companheiro de bancos acadêmicos aqui, nessa faculdade. Eu me perguntava muitas vezes, o que caminho vou seguir? Se as letras, o mergulho nas letras, vou abraçar a vida política e a vida pública. Que incertezas, professor Isaac. Essa incerteza shakespeariana. Ou as lutas políticas, ou mergulho nas reflexões do pensamento humano. Meus pensamentos, as grandes obras dos filósofos universais, dos pensadores universais, dos grandes escritores, dos clássicos da literatura e do pensamento mundial. Lia Dante, a Divina Comédia, ele carregando Virgínio pelas etapas do purgatório, do inferno e do céu. Uma vez ele parou, Damião, e olhou num diálogo com Dante. Depois daqui, de atravessar essas 3 etapas da criação do genial Dante Alighieri. Depois daquilo, tudo é eternidade. Muitas obras eu trazia comigo, com convicção quase de um apóstolo. Uma delas me marcou muito, de Bocajá. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Conheci aquele drama.
o drama de Jean Valjean, de Cosette, a injustiça social que se batia sobre aquele condenado da vida, como são os condenados bilhões pelo mundo afora, desse planeta. E o policial Javé, aquele policial que tem a cara do torturador da América Latina. Cruel, frio, insensato e até um pouco sádico. Franchine, Thénardier, esses personagens ainda hoje povoam a minha imaginação. Vi o caminhar dos povos na decisão. De um lado, olhava as lutas dos líderes políticos mundiais, dos revolucionários. Desde Espartacus contra o Império Romano. Depois, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Vi aquele revolucionário e me empolgava com eles. Robespierre, Danton, Marat, Camille Desmoulins. Aquilo me empolgava, tinha a sensação de estar ali. Participando daquela Assembleia Nacional Constituinte em Paris, em 1979. Consultei, nessa indecisão, minha colega Maria Luísa. Consultei a minha mãe, Josita Almeida, a minha grande conselheira, cuja influência na minha formação ideológica e cultural foi muito grande. Ela me disse, meu filho, se você tem formação política, abrace a vida pública. Em 1953, fui candidato a vereador e eleito com 19 anos, em Campina Grande. O tovelinho da política me chamou. Eu fui arrastado nesse tovelinho. Não em busca de cargos ou no poder pelo poder, mas para romper as velhas estruturas carcomidas do Nordeste. As injustiças sociais de 15 milhões de camponeses nordestinos arrastados na condenação da fome, da miséria e da ignorância. O chamado. Organizamos associações dos camponeses. Ao lado de Assis Lemos, João Pedro Teixeira, Pedro Fazendeiro, João Santa Cruz, o nosso ideólogo. Começamos a enfrentar o sistema escravocrata das regiões nordestinas. Deixamos o despertar de consciência. Se a ditadura arrancou de nós a nossa caminhada, nós despertamos a consciência cívica da nação adormecida para um problema monstruoso de miséria, do cambão, do barracão, da morte na tucalha. Despertamos a nação e até o mundo para o problema do camponês brasileiro. Ao lado de Gregório Bezerra, Francisco Julião, Paulo Cavalcante e o grande mal de todos eles, aqui nessa hora presta homenagem. Pensador num pensamento mundial, Clodomir Moraes. Entrei na política. Um furacão cego e cruel, comandado por homens medíocres e violentos, caiu sobre a nação em 1964 e sobre toda a América Latina. A nação iria mergulhar em 21 anos de uma longa noite. A nação brasileira e a América Latina. Conhecemos presos das nossas utopias desfeitas. Vivemos uma noite longa. Em 1966, o governador João Agripino, através do seu filho, meu colega de constituinte, João Agripino Neto, me mandou uma mensagem, oferecendo anistia no meu cargo de promotor de justiça para que eu reassumisse o cargo.
ele me anistiava. Eu disse que as podia aceitar, com a condição que fosse anistiado todos os companheiros demitidos no governo da Paraíba. Não foi aceita a proposta. Atravessamos a longa noite da ditadura. Chegamos na Constituinte, sejamos breves. Lá na Constituinte, ali conheci as grandes pensadores da política brasileira, os mestres, os malabaristas do pensamento nacional. E lá iríamos nós construir essa Constituição. Criticam que ela é detalhista. Lançam contra ela as pedras da incompreensão. E muitas vezes da maldade. Que ela é detalhista, foi detalhista. Foi detalhista porque precisava ser detalhista. Quantas vezes eu, Antônio Mariz, José Genuíno, Plínio de Arruda Sampaio, Ibis Pinheiro, nós conseguimos em dias e noites estudando o arcabouço da Constituição. E chegamos a essa conclusão. Que ela tem que ser detalhista. Para que mais tarde a sanha de uma elite perversa como essa do Brasil. Uma das mais perversas do mundo. Perversa, egoísta e cínica. Não arrancasse ou modificasse aquela estrutura. Em 1990, deixei. A política me deixou. Eu iria me dedicar aos meus livros, ao encontro daqueles que estão ali. Mergulhei neles. Dediquei uma obra literária profunda, de sacrifício e noites indormidas, para construir a primeira obra. 500 anos do povo brasileiro. Bati de editora em editora. Mais de 10 recusaram a obra. Bati a porta de grandes editoras. Mas um certo dia, meu colega, Fernando Gasparian, me chama para assistir o lançamento de um livro de José Saramago, na Livraria Cultura. Eu fui. Cheguei lá, Gasparian me apresentou a Saramago. Ele queria saber, o grande ensaísta da literatura mundial, José Saramago. Queria saber as lutas camponesas aqui como foram. Eu disse tudo para ele. Ele olhou para mim e disse: Gasparian, publique o livro desse rapaz. O que é que tem seu livro? Diga, Saramago, o livro tem um aspecto interrogativo. A carta de Pero Vaz de Caminha não foi escrita no Brasil. Ela veio escrita lá em Portugal, foi escrita em Portugal. Ele deu um salto e um pulo, você está dizendo uma loucura. Eu digo, tem 18 elementos para embasar essa loucura. O livro foi publicado. Daí em diante as editoras me procuraram, principalmente o Grupo Record. Aí eu fiz a República das Elites, a Ditadura dos Generais e, por último, o Fenômeno Humano. Hoje, nesse ano de 2016, quando eu me encontro nessa caminhada de uma geração, eu me pergunto, e falo a eles no diálogo, aos meus companheiros mudos, talvez eles me perguntem, no silêncio dos seus pensamentos, quem cuidará da gente pelas décadas afora? Eu responderei, tendes por guardiã uma das instituições mais sérias do ensino superior brasileiro.
Deixo agora, encerrando minhas palavras, o professor Isaac de Medeiros, falando, meus companheiros mudos, da saudade que fica. Companheiros, Vito Venturi, aos Vitos que hão de vir, que os protejam da estupidez humana. Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos ouvir o representante da magnífica reitora, o professor Dr. Isaac Almeida de Medeiros. Gostaria, inicialmente, de saudar a diretora do Centro de Ciências Jurídicas, professora Maria Luísa Alencar Feitosa, futura pró-reitora de pós-graduação da nossa instituição. Gostaria de cumprimentar o nosso homenageado da noite, Dr. Agassiz Almeida, cumprimentar o professor Damião Ramos Cavalcante, representando neste ato o governador do Estado, da Paraíba, mas também como presidente da Fundação Casa José Américo, da qual tenho muito orgulho de participar como membro do Conselho. O senhor Edivaldo Nunes Cajá, representando o Comitê Verdade e Justiça de Pernambuco. Professora da UEPB e arquivista também do Instituto Federal da Paraíba, a senhora Ana Carla. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todos os professores da nossa universidade, nas pessoas da professora Meriane, da professora Lúcia Guerra, cumprimentar todos os políticos, na pessoa do nosso ex-governador, deputado Wilson Braga e da sua esposa, Lúcia Braga, cumprimentar todos os jornalistas aqui presentes, nas pessoas de Messina Palmeira, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, e do nosso querido Abelardo Jurema, enfim, todos os presentes. O registro da história e da memória humana se dá atualmente, em grande parte, por meio dos documentos gerados pelas atividades desenvolvidas por determinada organização, pessoa, família. Esses registros, postos de maneira orgânica, sequencial, passam a ser rica fonte de informação para a comunidade. Porém, para que constituam uma pesquisa histórica, é preciso que estejam acessíveis a qualquer tempo a todos aqueles interessados, sejam pesquisadores, sejam alunos, enfim, a sociedade em geral. As construções historiográficas, muitas vezes, necessitam de informações primárias, precisam ser retiradas em suas fontes. E essas fontes se constituem os documentos de arquivo, todo o acervo. O que seria de uma sociedade hoje sem os seus documentos? Os documentos, então, se constituem na essência de uma organização, ou seja, a memória de uma sociedade. Memória essa entendida como elemento fundamental na formação da identidade cultural, individual e coletiva, na instituição de tradições e no registro de experiências significativas. Tudo isso deve ser muito valorizado e preservado. Preservar a memória de uma sociedade não significa atrelar-a necessariamente ao passado e impedir o seu desenvolvimento, mas sim conservar os seus pilares constituintes a fim de não perder conhecimentos e identidades. Estou aqui hoje representando a magnífica reitora, a professora Margarete, que está, no dia de hoje, em Brasília,
lutando por recursos para a nossa instituição. Professora Bernardina Freire, a vice-reitora, que também como professora na área de ciência da informação, gostaria muito de estar aqui, doutor Agassiz, porém, ela foi acometida de uma pequena cirurgia e está em processo de recuperação, não podendo, então, comparecer a essa importante solenidade para a nossa instituição. José Américo de Almeida, no momento da criação da Universidade da Paraíba, disse: eu vos dei raízes, outros vos darão asas e o selo da perpetuidade. Certamente, né, com todo esse acervo, todo esse conhecimento que está aqui, com essa obra tão vasta, nossos alunos, docentes, enfim, a comunidade, poderá alcançar voos venturosos no universo infinito do conhecimento. É um ato de honradez, dignidade, espírito coletivo, desse que construiu uma bela trajetória literária e política, como pensador, como homem público. Nome que só enobrece e dignifica a história da nossa querida Paraíba. Disponibilizar todo esse acervo literário, documental, fotográfico, pessoal para o UFPB, certamente fará com que este espaço, né, mais do que um novo local de cultura para a cidade de João Pessoa, esse memorial ele tem como missão maior o incentivo acadêmico nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. Como já comentou a professora Maria Luísa, não é só um acervo que vem, mas toda a história das ligas camponesas, do fiel registro do ativismo dos direitos humanos, enfim, toda uma história. Lembro aqui, me permita, doutor Agassiz, lembrar, no momento da criação da Faculdade de Ciências Econômicas, o apoio de um grande defensor da educação brasileira, Darcy Ribeiro, que trabalhou juntamente com o doutor Agassiz na construção daquela escola, fundamental para o crescimento daquilo que hoje representa a Universidade Federal da Paraíba, não só, como muito bem colocou o doutor Agassiz, no campo da biotecnologia, daquilo que os cientistas chamam de hard science, mas também no campo das ciências humanas, a exemplo das ciências sociais aplicadas, a exemplo do próprio Centro de Ciências Jurídicas, que tem os seus programas, os seus cursos de excelência com pontuação elevada no nosso país, não só na graduação, mas também e, sobretudo, na pós-graduação. Então, em nome da Universidade Federal da Paraíba, em nome da magnífica reitora, em nome da professora Bernardina Freire, nossa vice-reitora, todo o agradecimento a este importante ato de doação desse acervo literário, documental, fotográfico, pessoal, enfim. Então, nosso muito obrigado e esperamos, né, que este espaço se constitua um ambiente profícuo para o ensino, a pesquisa e a extensão da nossa Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para o desenlace da fita do memorial, que está localizado na parte exterior deste auditório, onde também será servido um coquetel e o homenageado receberá os cumprimentos. Os convidados estão se dirigindo à sala onde foi instalado o Memorial Agassiz Almeida para o descerramento da fita simbólica. Neste ato,
O pró-reitor Isaac Medeiros e o escritor Agassiz Almeida descerram a fita inaugurando o memorial. Abre-se para o público conhecer suas instalações, no qual se encontra o acervo literário e documental de Agassiz Almeida, cuidadosamente catalogado. Ouçamos estas palavras de Agassiz Filho. A inauguração do Memorial Agassiz Almeida é um passo importante para aqueles que procuram se aprofundar no conhecimento da nossa história, da história política, da história literária. É um pedaço do que a Paraíba, o Nordeste e o Brasil tem sido desde finais dos anos 50, quando Agassiz Almeida passa a se dedicar a algo maior do que ele mesmo. É um dia que nós, a família e a sociedade paraibana, o Brasil e todos aqueles que acreditam no mundo melhor, é um dia que nós louvamos o ato de Agassiz de abrir mão do seu acervo documental, bibliográfico, e passa a entregá-lo às mãos do povo paraibano de João Pessoa. Então, estamos todos de parabéns. Ao encerrarmos esta inauguração, olhemos Agassiz Almeida, no julgamento dos seus contemporâneos. José Saramago. Com a obra A República das Elites, Agassiz Almeida abriu uma nova visão das elites do Brasil. Ernesto Sábato. O livro A Ditadura dos Generais expõe as vísceras do militarismo latino-americano. Cristóvão Buarque.
O livro 500 anos do povo brasileiro, de Agassiz Almeida, é uma aventura histórica por este Brasil de tão desafiadores problemas. Maurício Azedo. O Fenômeno Humano é uma das mais desafiadoras obras da literatura brasileira. Assis Lemos, leal companheiro Agassiz Almeida, juntos enfrentamos as oligarquias e juntos fomos lançados nos cárceres da ditadura militar. Edival Cajá. O nome de Agassiz Almeida é um monumento histórico.